Olá, galerinha! Hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre os fósseis. Um fóssil, então, a palavra fóssil, ela vem da palavra em latim fossilis, que possui o significado de ser enterrado. Então, como a gente viu na aula passada, os fósseis, eles são formados pelos sedimentos, pelas rochas sedimentares. Ou seja, ao passar de milhões e milhões de anos, esses sedimentos vão se depositando um sobre o outro, os organismos, seres vivos, morrem, se, se põem sobre o solo e esses sedimentos vão cobrindo esses restos de seres vivos, tá? Então, ao passar dos anos, essa matéria orgânica, que todos os seres vivos são compostos de matéria orgânica, essa matéria orgânica ela vai sendo substituída por minerais, que a gente também já viu que são minerais. Então, essa matéria orgânica é substituída por minerais. E esses minerais, então, duram para sempre, né? Eles duram por muitos anos. Então, quando esses minerais recobrem o que era um ser vivo, ou então só uma pegada dele, ou o formato desse ser vivo, a gente chama de fóssil, tá? A área da ciência que estuda os fósseis é a paleontologia. E quem é especialista nisso são os paleontólogos, ok? Podem ser biólogos, podem ser geólogos, geógrafos, tem várias formações possíveis, mas você, independente de qualquer formação, tem que se especializar nesta área. Então, a paleontologia é uma área, tá? Da ciência. E essa área é necessário ter uma área só para isso, porque é um universo gigante de conhecimento. Porque na paleontologia se estuda não só os fósseis, mas também os acervos históricos, ou seja, os manuscritos, as escritas. Então, tudo que é relativo a seres vivos, atividades de seres vivos, principalmente na questão das eras geológicas, está incluído na área da paleontologia. Então, é uma área muito complexa, muito grande, tá? Então, a pessoa tem que se especializar para trabalhar nessa área. Mas é possível, qualquer profissional da ciência, ele pode se especializar nessa área, tá? E são chamados paleontólogos, especialistas em fósseis e da área da paleontologia, tá? Eu quero que vocês leiam o quadrinho Mais Ciências, que tem lá na página do livro de vocês, 497. Esse texto ele vai falar sobre um fóssil bem importante na nossa história do ser humano, e que estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro, onde ocorreu aquele incêndio que destruiu o museu em 2018, tá? Então, eu quero que vocês leiam aquele textinho depois dessa apresentação, porque ele é bem esclarecedor, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo de um fóssil, né, de que era um dinossauro, que era um réptil, né? Então, ele é um ancestral dos répteis que existem hoje. Então, sabe-se isso graças a esses fósseis que foram encontrados pelos paleontólogos. Então, aqui do lado é um paleontólogo, né, um especialista em paleontologia, medindo o tamanho deste fóssil que ele encontrou. Isso também é um fóssil, é uma pegada de algum ser vivo que existiu em algum momento na história da Terra. Então, ele está medindo aqui o tamanho da pegada. Então, o fóssil não necessariamente é o próprio pé, por exemplo, do ser vivo. Ele pode ser uma impressão, um registro de que existiu aquele ser vivo em determinado momento, ele agia de tal forma. Então, com esse fóssil aqui, pode-se saber muita coisa, pode-se obter muitas informações. Então, como é muito complexo saber tudo isso, é preciso se especializar numa determinada área, ok? Esse caso aqui é um fóssil encontrado na cratera de Maraguá, na Bolívia. Acredita-se que o fóssil seja de um dinossauro que vivia 80 milhões de anos atrás. Ou seja, o especialista, ele consegue saber de quanto tempo
é esse fóssil. Então, devido aos sedimentos que tem, o tipo de rocha que tem aqui, então, pelo formato, pelo tamanho dessa pegada, se estima o tamanho do indivíduo. Então, com isso, se sabe em que momento da história da Terra esse indivíduo viveu. Tá? Então, a paleontologia ela faz o estudo dessa área. Qual é a importância? Por que os fósseis são tão importantes? Tá? Eles tem vários motivos, O estudo dos fósseis é extremamente importante. Primeiro, pelo processo evolutivo dos seres vivos, que é o principal, se não o principal importância, tá? Porque evolução, os indivíduos que existem hoje, os seres vivos que existem hoje, não são os mesmos, exatamente os mesmos que existiram há milhões e milhões de anos atrás. Por quê? Porque o meio ambiente, há milhões de anos atrás, ele sofreu mudanças drásticas na quantidade de gases na atmosfera, a composição da litosfera, da crosta terrestre. Então, tudo isso influencia no tipo de ser vivo que vai sobreviver naquele ambiente. Então, a história evolutiva, a evolução, ela é muito importante para os seres vivos, para a gente entender como chegamos hoje, por que existem esses seres vivos que vivem hoje. Nós precisamos saber o porquê. Para saber o porquê disso, é preciso saber a história, como eles eram antigamente. E através dos fósseis isso é possível. Então, como sabe que há 80 milhões de anos atrás o meio ambiente era mais frio ou mais quente? Ou não existia tal planta, existia tal ser vivo? É graças aos fósseis. Tá? Então, os fósseis têm grande importância no processo evolutivo dos seres vivos. E reparem que eu falo sempre seres vivos, organismos, e não só animais, porque as plantas, os fungos, as algas também são seres vivos. Então, assim como os animais, as plantas também sofreram evolução. As plantas também, os fungos, as algas, elas também eram de uma forma diferente antigamente. Nem sempre foram iguais. Então, graças também às impressões, aos fósseis de plantas, de algas, que se sabe que a história evolutiva dos seres vivos atuais, tá? Então, o processo evolutivo, como os seres vivos atuais chegaram como eles são, e são como eles são, é graças aos fósseis que nos ofereceram essas informações, ok? Também, então, nos dá informações bem importantes sobre o meio ambiente, como era o meio ambiente, se um organismo há 10 milhões de anos atrás era muito maior do que os organismos parecidos, da mesma linhagem deles, atuais, que isso quer dizer várias coisas. Quer dizer que poderia existir mais oxigênio no ambiente, poderia existir maior quantidade de água, poderia haver menos radiação solar, enfim, além do próprio organismo, nos dá informação do ambiente que aquele organismo vivia. Como ocorreu, então, a diferenciação, como os organismos chegaram aos atuais, como ocorreu a distribuição dos continentes. Então, aqui agora, em relação à geologia, ou seja, o estudo das rochas, do solo. Então, os fósseis também nos dão informações sobre como os continentes se separaram. Vocês sabem que existia um continente único, e ao passar dos milhões de anos da formação da Terra, esses continentes foram se separando, certo? Como vocês viram lá naquele filme que vocês assistiram, Como o Planeta é Formado. Então, lá fala que como os planetas, os continentes foram formados, ok? Então, os fósseis também nos dão essas informações de que se um fóssil é de tantos milhões de anos atrás, então quer dizer que ele veio do continente tal. Então, dependendo de onde foi achado esse fóssil, é possível entender por que determinados animais, determinados seres vivos só vivem em um determinado ambiente, em um determinado continente. Então, essa separação, então pode-se saber se aquele organismo ele surgiu ali antes ou depois da separação dos continentes.
E isso nos dá mais informações de como a história do planeta foi formada. Que tipo de vida também existia em cada era geológica? Então, nós sabemos que os animais nem sempre estiveram no planeta. Aliás, eles são bem recentes. Graças aos fósseis, sabemos disso. Sabemos que primeiro surgiram os vegetais e depois os animais. Os vertebrados, animais vertebrados, são bem mais recentes que os animais invertebrados. Então, todas essas informações são graças aos fósseis. Como o solo e as rochas se formaram também. Então, dependendo da quantidade de camada que tem em determinado fóssil, é possível saber também a história do solo, como aquele solo se formou, como aquela rocha se formou. Então, os fósseis eles são formados em rochas sedimentares apenas. E as rochas sedimentares, elas sofrem bastante intemperismo, como a gente viu. Então, a ação do vento, da água, do sol, da temperatura, de tudo, né? Então, os fósseis eles também nos dão informações sobre isso, como o solo foi formado, do que o solo é formado. Então, isso é bem importante. Então, essa imagem aqui é do período Permiano, que é onde teve a irradiação, né, dos dinossauros. Então, começaram a surgir os primeiros répteis e as árvores grandes, né, as gimnospermas, que a gente vai estudar mais para frente. Então, essa aqui é uma reprodução que se pôde fazer graças aos fósseis encontrados. Então, com os fósseis encontrados, é possível fazer uma representação de como poderia ter sido esse ambiente nessa época. Tipos de fósseis. Os fósseis, eles podem ser marcas, ou seja, pode ser uma pegada de algum animal. Eles podem ser restos, ou seja, conchas, por exemplo, de alguns animais. Por exemplo, caramujo, a concha do caramujo pode ser, é um resto do indivíduo, ou seja, não é um indivíduo inteiro. Pode ser moldes, por exemplo, os ossos. Moldes é o formato dos ossos. E os ossos mesmo em si não vão ser fossilizados. Os ossos, o osso é matéria orgânica. Então, esse osso ele vai ser substituído por minerais. E esse formato desse osso, esse molde, então, que vai ser considerado fóssil. O processo de mineralização é essa transformação do composto orgânico em mineral, tá? Por exemplo, os fósseis em rochas, por exemplo, aqui a gente tem o fóssil de uma samambaia. Os fósseis em rochas, eles são substituídos. Então, aqui não é mais a planta que está aqui, e sim a parte composto orgânico das folhas, do caule, foi substituído por minerais. E essa substituição, então, que está apresentada aqui nesse fóssil. Então, isso se chama mineralização, tornar algo orgânico em mineral. A mumificação também é um processo de fossilização, por exemplo, as múmias ou aqueles fósseis que ficam dentro de pedras de gelo, que nem um mamute que foi achado há pouco tempo, ele estava fossilizado dentro de um bloco de gelo, tá? Também é uma forma de fossilizar. Tá? É um fóssil, ele é substituído, a parte mole dele não existe mais, só a parte dura, né? Por exemplo, o formato o molde dos ossos, o formato dos ossos, ou dentes, ou garras, enfim. E as múmias também, que é um processo de fossilização também, que os nossos antepassados, né, lá no Egito principalmente, eles tinham esse ritual de manter o organismo sem permanecer em decomposição. Então, evitar que o organismo, que o ser humano, no caso, né, também era feito com animais, tá? Com animais de estimação que eles tinham, mas principalmente com os seres humanos, eles acreditavam que não poderiam deixar o ser humano se decompor. Então, eles cobriam
todo o indivíduo com essas faixas que evitava, então, eles embalsamavam, que era um produto que faça que evite essa decomposição, a ação dos fungos e das bactérias, né? Vai evitar que esses fungos e essas bactérias decomponham essa matéria orgânica. Então, eles embalsamavam, né? Passavam esse produto e enfaixavam esses seres humanos. E então, enterrava dentro de uma tumba e então passava-se milhões de anos, milhares de anos, e o ser humano ainda, o indivíduo ainda estava intacto, tá? Então, é também uma forma de fóssil, ok? Aqui nós temos um exemplo de um fóssil em âmbar, que também é uma forma de fossilização. O âmbar, essa parte amarela aqui, endurecida, que parece uma pedrinha, na verdade ela endureceu ao passar do tempo, mas ela era um líquido, era uma resina que soltava do tronco de algumas árvores. Então, geralmente, insetos, indivíduos invertebrados, ou seja, que não têm vértebras, pequenos, que ficavam sob árvores, os troncos dessas árvores, eles eram encobertos. Depois de mortos, eles eram encobertos por essa resina. E essa resina, ao passar do tempo, ela vai endurecendo. Então, ela forma como se fosse uma pedra mesmo. Então, esse indivíduo ele fica preso dentro dessa resina e, então, passa-se a planta se decompõe, morre, mas a resina, ela continua intacta. Ela endurece e ela forma um mineral, né? Então, esse mineral, ele vai recobrir esse ser vivo e também pode ser achado, encontrado no solo e pelos paleontólogos, né? E também é considerado um fóssil. Então, nós temos esses três tipos aqui principais de fósseis, mais fáceis de serem encontrados, em âmbar, ou mumificado, ou em rochas. Em rochas é o mais comum. Âmbar vai depender, né? Vai depender do indivíduo. Geralmente são indivíduos pequenos e invertebrados, que não têm vértebras. E a mumificação é mais com ação humana, né? Digamos assim. É um fóssil também, é um tipo de fossilização, mas uma de ação humana, ok? De ação natural mesmo, só em rochas ou âmbar, ok? Lembrando que, quando eu falo seres vivos, pode ser qualquer coisa, por isso, aqui, ó, temos uma planta, não é só animal. Então, ser vivo é animal, é fungo, pode ser uma bactéria, pode ser vários organismos, ok? E também não é o indivíduo em si, é uma substituição daquele indivíduo por minerais, processo de mineralização, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos de fósseis. Desses fósseis essas imagens do site do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que é o museu mais importante no Brasil de acervo histórico, biológico, arqueológico. Então, é um museu muito importante para a história natural, ou seja, a história do nosso planeta, de quais indivíduos que viveram aqui, como viveram, de que forma viveram. Tá? Esse mesmo museu é que pegou fogo em 2018, teve aquele incêndio e acabou com grande parte desses acervos. Então, muitos fósseis, muitas obras que tinham lá foram perdidas, né? Uma pena. Mas essas imagens aqui eu retirei do site deles mesmo. O site deles tem várias imagens bem legais. Então, aqui, por exemplo, ó, um fóssil de uma aranha. Aqui é um fóssil de folhas. Ó, tem várias folhas, vê se vocês conseguem perceber aqui. Então, é a impressão das folhas, né? Não é a folha em si, é a impressão, o formato dela, o molde dela. E aqui de um lagarto, também um dinossauro, né? Era um dinossauro em forma de lagarto. Então, vocês percebam que as características desse indivíduo, desse fóssil, é bem parecida com a dos répteis atuais. Então, algumas características a gente pode entender como o lagarto atual chegou neste formato. Então, considerando os fósseis. Então, os fósseis são bem importantes. Agora, pesquisa. Eu quero que vocês façam uma pesquisa para mim
sobre esse assunto, que é interessante, é legal, tem bastante coisa na internet, mas claro que a gente sempre deve tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet, né? Consultar de onde é isso que eu estou vendo, de onde está vindo essa informação, ok? Essa pesquisa vocês vão fazer digitada para mim e vão me entregar em formato doc, tá? Ela vai ser sobre a pesquisa sobre o incêndio no Museu Nacional, que eu acabei de falar para vocês. Então, foi um evento bem importante, foi um acidente péssimo para a ciência, né? Porque perdemos muitas informações, muita documentação histórica, que é importante para os estudos. Vários pesquisadores, cientistas perderam seus estudos. Então, foi um evento bem importante que ocorreu há pouco tempo. Então, eu quero que vocês se informem sobre o que aconteceu, tá bom? Primeiro, eu quero que vocês escrevam nessa pesquisa o seguinte: qual a importância dos museus, em geral, todo tipo de museu, não só de história natural, mas também de artes, de todo museu que você conhece. Qual a importância desses museus? Por que é importante para a sociedade? Por que é importante para as pessoas os museus? Qual é a importância dele? Por que a gente precisa, é importante a gente ir ao museu ou saber o que tem dentro do museu, o porquê que aquilo está lá dentro, né? Eu quero que vocês me redigam um texto me dizendo essa importância. Também a importância especificamente do Museu Nacional do Rio de Janeiro e os seus acervos. Acervos é todo o material que existe dentro do museu, ok? Eu quero que vocês me falem a importância desse museu. Tem bastante coisa na internet e, como eu falei para vocês, o Museu Nacional do Rio de Janeiro ele tem bastante acervo histórico de fósseis. Ou seja, qual a importância desse museu? Por que ele era tão importante? Por que foi péssimo ele ter pegado fogo e ter perdido quase todos os seus acervos? Então, qual a importância dele para o Brasil, para nós, para os estudantes, para cientistas? Qual a importância dele? O que aconteceu e quais seriam as possíveis prevenções para o ocorrido? Então, também a questão de preservação dos museus. Por que é importante investir em museu? Por que é importante visitar museus? O que poderia ter prevenido esse incêndio, tá? Então, vocês podem pegar essas informações em várias notícias que houveram na época, tá? Que são recentes, né, 2018. Quais acervos eram mais importantes e por quê? Tá? Então, nesse museu tinham acervos importantíssimos para a história da humanidade, para a história do ser humano, inclusive, principalmente, né? Então, aquele livro que eu falei para pedir para vocês lerem, lá da página 497, ele já fala um pouquinho disso aqui. Então, é importante ler o texto que eu pedi para vocês do livro, que vai ajudar vocês a responderem essa última aqui, ó, tá? Mas tem muitos outros, além daqueles que cita no texto, tá bom? Então, aqui eu coloquei o site do museu, que é onde vocês vão ter todas as informações sobre o acervo, a história do museu, tá bom? Então, esse é o principal site que vocês devem consultar. Claro que vocês podem consultar outros lugares também, mas tomem cuidado com as fontes para saber se é verdadeiro ou não, tá bom? O formato deste trabalho, ele deve ser em documento doc, Word, não pode ser em PDF. Por quê? Porque no Word eu consigo fazer a correção no próprio arquivo. Então, como não estamos nos vendo, não tenho como pegar impresso esse trabalho com vocês precisam me mandar em Word, porque nesse formato eu consigo colocar comentários, fazer as correções, ok? Esse documento, esse trabalho deve ser na fonte Arial, no tamanho 12, todo o trabalho em tamanho 12. O título não precisa ser em letra maior. Você pode colocar em letra maiúscula, pode colocar em negrito os títulos, mas deve ser todo no mesmo tamanho. O espaçamento é 1,5 entre uma linha e outra. Pode conter imagens, pode conter gráficos, pode conter tabelas, o que vocês acharem interessante e importante para o entendimento do que eu estou pedindo aqui, tá? Mas o máximo 5 páginas.
incluído as imagens, gráficos, tabelas e as fontes também, nessas 5 páginas. Então, no máximo 5 páginas. Se você for colocar imagens, gráficos ou tabelas, que elas não sejam muito grandes, então, né, para não ocupar muitas páginas, ok? Então, as fontes, ou seja, de onde vocês tiraram as informações que vocês estão me dizendo, ok? A não ser que você tenha tirado da própria cabeça. Daí não tem problema, não precisa de fonte. Mas as imagens precisam de fontes, a história, informações sobre o museu, elas precisam de fontes, de onde foi tirada essa informação, ok? O cabeçalho, ou seja, a primeira coisa que deve ter no documento de vocês é isso: o seu nome completo, a sua turma e a data do envio, tá? Então, vocês colocam no documento a data que vocês enviaram para mim o arquivo, e não a data que vocês fizeram, porque vocês podem fazer num dia e enviar no outro. Então, eu peço que vocês coloquem a data do envio, o dia que vocês enviaram o documento pelo e-mail, tá bom? Esse documento então, vai ser enviado para o meu e-mail, ok? Não é para mandar pelo Clip, é para enviar para o meu e-mail, profsamimenezes@gmail.com. E no assunto do e-mail, vocês colocam apenas o nome de vocês e a turma. Não precisa colocar mais nada. Não precisa escrever, trabalho de ciências. Não precisa. É só o nome de vocês e a turma. Fulano de tal, 6º ano, ok? E a turma de vocês. A ou B. Entendido, pessoal? Então, sobre os fósseis é isso. Fósseis é uma parte da matéria bem legal. Eu acredito que vocês gostem. Eu espero que vocês aproveitem para se informar, para aprender bastante ao pesquisar, fazer essa pesquisa. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me contatar pelo Clip, ok? Ou por e-mail também, se tiver alguma dúvida em relação a isso. Eu vou mandar esta apresentação de slide separado para vocês, um documento separado desse vídeo, tá bom? Para vocês poderem consultar sempre que vocês quiserem, essa parte. Não esqueça que a entrega é até dia 11 de maio, vocês podem me enviar antes, se terminar antes, mas o prazo é 11 de maio, então tem um mês aí para vocês fazerem essa pesquisa, tá bom? Lembrando que envios após 11 de maio será considerado como segundo prazo. E todas as atividades que a gente está fazendo, ela vai ser avaliativa depois quando voltarmos, ok? Então, não deixem de fazer. É importante que façam os compromissos, é importante que façam os trabalhos, as pesquisas que a gente pede, tá bom? E qualquer dúvida é só nos contatar. Beleza, pessoal? Então, bons estudos para vocês, boa pesquisa e aguardo vocês na próxima aula.